Salve, salve, escultores e aspirantes! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Escultor Responde, nosso quadro de perguntas e respostas de escultura aqui na Arcadia, pessoal. Novamente, toda vez que você tiver uma pergunta, alguma dúvida, você pode colocar essa pergunta nos comentários dos nossos vídeos ou lá no Instagram, no box de perguntas, que dependendo da sua pergunta, se for uma pergunta muito bacana, eu posso fazer um vídeo resposta para você. Como a pergunta de hoje, a nossa pergunta do inscrito Getúlio Matheus, ele perguntou no Instagram o seguinte: Bruno, você já teve dúvida alguma vez se era a mesma escultura que você faria na vida? É uma pergunta muito interessante e eu já tive diversas outras perguntas onde o pessoal queria saber um pouco mais como foi minha trajetória como escultor. Então, eu achei interessante responder isso pra galera, até porque isso pode ajudar você a despertar um pouco o interesse em escultura caso você esteja em dúvida. Então, desde já, curta, compartilhe, para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo legal e que mais pessoas podem se interessar por ele. Se inscreva no canal e também ative o sininho para receber notificações, pessoal. Aquela coisa toda que você já sabe, beleza? Então vamos lá, eu sempre estive conectado com alguma coisa de artes, pessoal. Desde criança, todo mundo às vezes já vai lembrar de ter desenhado na infância, de ter feito alguma coisa com pintura na infância. Sim, toda criança já brincou de artes, não é verdade? Pois é. Eu também sempre brincava e eu gostava de pegar e incrementar os meus brinquedos, meus bonecos, né? Eu fazia uma customização de forma mais infantil quando era criança, né? Mas o problema é que pra mim isso, conforme o passar do tempo, eu não fui largando esse tipo de coisa, né? Muitas pessoas acabam perdendo interesse, acabam indo mais pro videogame ou pra jogar bola, por exemplo. Mas não, eu sempre gostava de fazer cenários para os meus personagens, para os bonecos lá que eu tinha. Eu gostava de customizar eles, fazer coisas com material reciclável, assim. Eu sempre gostava de fazer alguma coisa assim. E desenhar. Desenhar eu gostava de desenhar demais, assim. Eu desenhava todo dia. Era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Eu posso dizer que na infância eu brincava de desenho, na adolescência eu já gostava de jogar RPG e tal. Então isso acabava conectando as coisas, porque eu desenhava os personagens do jogo, né? E também os personagens que a gente via nos animes, nos quadrinhos. Sempre tinha aí alguma coisa bacana para desenhar. Bom, como eu falei de quadrinhos e mangá, anime, eu acabei indo na adolescência um pouco mais para esse lado de gostar de desenhar as histórias em quadrinhos. E isso foi uma das coisas que começou a dar assim, nossa, eu acho que eu quero fazer isso para minha vida. Eu quero ser ilustrador, eu quero ser desenhista, eu quero desenhar histórias em quadrinhos. Então, na adolescência, eu meio que estava decidindo por ser desenhista de histórias em quadrinhos, ou quadrinista, que nem a gente chama. Isso me fez, como eu disse, né, desde cedo eu tive algum contato com a arte. Então, desde cedo eu fui também tendo o interesse de me aprimorar. Teve professores até na escola, professores de artes, que eles falaram, Bruno, você podia se aprimorar, você tem um talento aí, né? Você leva jeito. O pessoal falava dessa forma, né? Hoje em dia, eu sempre falo que todo mundo tem talento. Você só precisa descobrir como que você pode fazer o que você mais sonha, botando a mão na massa, aquela coisa que eu sempre falo aqui nos vídeos. Mas enfim, eu resolvi me aprimorar então na adolescência, fiz alguns cursos e também resolvi até fazer faculdade de artes, né? E aprendi muita coisa interessante. É claro que assim, nessa de querer se aprimorar, a gente acaba aprendendo coisas novas. E na faculdade que eu tive o meu primeiro contato com escultura. Mas assim, desde já, antes da gente continuar isso, eu sei que muita gente deve estar lembrando coisas do passado aqui, deve estar lembrando aí quando era criança, quando fazia aqueles desenhos. Comenta aqui, mesmo não na sua infância, na sua adolescência, mas até hoje. Coloca se você já faz alguma coisa de arte, coloca se você já fez pintura, desenho, escultura mesmo, ou o que você fazia na sua infância, na sua adolescência aí, que tem alguma relação com o mundo artístico. Como eu sempre digo, pessoal, nunca é pré-requisito você saber fazer artes para aprender uma nova arte, mas é muito divertido a gente ver essa conexão de gente que às vezes fazia uma determinada arte e quis se aprimorar, ampliar seu leque de conhecimento aprendendo uma outra arte. Então assim, como eu disse, eu na faculdade
abri um pouco mais a mente e comecei a aprender diversas coisas. Lá na faculdade a gente aprende serigrafia, a gente aprende escultura, a gente aprende desenho de outras formas. Eu aprendi até que desenho pode ser considerado desenho se você faz alguma coisa com qualquer tipo de linha, seja ela uma linha de costura, seja ela uma linha com traço de grafite ou qualquer outra coisa mais tradicional. Enfim, a gente na faculdade é estimulado a ampliar o nosso pensamento artístico. Eu posso até fazer um dia algum vídeo falando sobre a minha experiência na faculdade. Mas assim, na faculdade inclusive eu aprendi como que se dá aula, vamos dizer assim, porque já estava um pouco antes, eu já estava começando a desenvolver uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é partilhar o conhecimento, né? Dar aulas, enfim, eu dei aulas em outros lugares e isso foi uma coisa que acabou me completando, assim, acabou sendo uma das coisas que eu mais gostava de fazer, partilhar com os alunos aquilo que eu aprendi com o passar dos anos. Então, foi outro motivo que me manteve fazendo o curso na faculdade. Mas assim, como que eu resolvi decidir por escultura? Nessa fase da faculdade, eu estava basicamente entrando num período de deserto. O problema é que assim, como eu disse, o desenho, ele estava acompanhando a minha vida desde então. Só que eu estava indo para essa área de quadrinhos e eu comecei a perceber que eu não conseguia fazer exatamente o que eu gostaria. O mercado de quadrinhos tem umas chatices muito grandes, pessoal. E o desenho em si já estava me incomodando porque eu acabava me limitando. Era assim, eu sentia que o desenho era insuficiente. Eu queria que o desenho saísse do papel, então eu sempre procurava fazer desenhos dinâmicos, em que o personagem dava uma perspectiva exagerada, assim, mas aquilo nunca me deixava contente, por mais bem feito que eu procurasse fazer. E aí eu entrei nesse período meio de ficar meio desiludido, assim, meio perdido, meio, o que eu faço, né? O que eu gostava tanto, que era o desenho, né? No fim das contas, parece que não é mais isso. Foi aí que, como eu disse, a gente aprende escultura na faculdade também, alguma coisa, né? E aí teve as aulas de iniciação ao pensamento escultórico, algo assim. E era basicamente você reconhecer formas tridimensionais, uma coisa bem básica mesmo. Mas ali já foi me despertando esse pensamento de, desenho é algo bidimensional e escultura é algo tridimensional, algo que é tão óbvio, falando assim, mas não tinha entrado pela minha cabeça. Ou seja, não tinha entrado pela minha cabeça o simples pensamento de que, se eu queria que o desenho saísse do papel, é simples, eu tinha que fazer escultura. E batata, pessoal. Quando eu comecei a fazer esculturas mesmo, foi amor à primeira vista. Nossa, foi incrível. Então, a minha vontade de fazer esculturas surgiu dessa necessidade do desenho sair do papel, dos personagens que eu fazia criarem vida, né? Eu fazia sempre personagens lá pro RPG, ou personagens que a gente mesmo vai criando com o passar do tempo, né? Eu aí tenho cadernos e mais cadernos, folhas e mais folhas de personagens que eu inventei, né? Alguns que amigos também inventaram, e sempre foi muito bacana desenhar esses personagens, mas como eu disse, faltava alguma coisa. E, como eu disse, também, a faculdade ela serve para você ampliar seus conhecimentos. Então a gente aprendeu basicamente a mexer com materiais até rudimentares no começo, né? Com pedra-sabão, material reciclável, também argila, biscuit, enfim. Esses materiais, mesmo que rudimentares hoje em dia, pelo tipo de técnica que eu utilizo, foram essenciais para despertar esse meu interesse numa época que não existia tanta informação como tem hoje, pessoal. Então, assim, tirar o desenho do papel para mim foi a solução de tirar o desenho do papel foi na escultura que eu encontrei essa solução. Essa grande procura que eu tinha por aprimorar o meu desenho não era no próprio desenho, era na escultura. E hoje em dia eu ainda desenho, né? Eu não posso dizer que eu parei 100%, não. Mas o desenho, ele para mim virou uma ferramenta para aprimorar a minha experiência com escultura, né? E vale sempre ressaltar aquilo que eu já disse. Não é uma ferramenta essencial. A maior parte dos meus alunos não sabe desenhar. Só que aquela coisa que eu disse, para mim, o desenho funcionou como um trampolim para a escultura. Foi uma coisa que me incentivou, no fim das contas, a buscar a escultura. E hoje ele se torna apenas uma ferramenta. E é claro, eu admiro muito grandes desenhistas, eu sempre utilizo eles como referencial para fazer esculturas, né? Uma das coisas mais legais, inclusive, é você pegar o desenho de um quadrinista, né, ou de um ilustrador e fazer ele virar uma escultura, algo que nunca foi feito antes. Essa é uma das coisas que também me motivaram, né, a esculpir, a modelar aquilo que não existia como escultura, apenas como desenho. Beleza, pessoal? Então, assim, é sempre muito bacana contar esse tipo de história.
Tenho muitas histórias de presepadas que eu tive nessa de desenho, escultura, de querer transformar um desenho em escultura. Até é muito bacana a gente fazer alguns vídeos sobre isso. Coloca aqui, então, se você quer ver mais vídeos nessa linha, deu falando um pouco de desenhos que eu quis transformar em esculturas. E, como sempre, novas perguntas podem virar vídeos aqui no canal. Beleza, pessoal? Sempre é um prazer falar de escultura com vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e, como sempre, avante, escultores!